Oi, gente, aqui é a Gil do Bruxa Má do Sul. Hoje eu tô aqui pra falar das piores leituras que eu tive em 2021. Vou falar de algumas decepções, vou falar de livros que eu realmente não gostei, outros que ficou faltando alguma coisa pra mim, e até de alguns livros que eu abandonei. Se você estiver interessado em ver os melhores do ano, eu já postei esse vídeo aqui no canal, então você pode procurar ele e ver também. Mas antes da gente começar, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de sempre comprar na Amazon com o meu link que tá aqui embaixo na descrição, que assim eu ganho uma pequena comissão. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo das piores leituras. Gente, estou com o ventilador ligado, com a janela aberta, está chovendo. Se tiver barulhos que vocês não costumam ouvir nesse canal, tem todos esses fatores. Vou começar pelos livros que eu abandonei. Eu não costumo abandonar livro, eu tenho essa coisa de querer ir até o final, mas aconteceu 2 vezes ao longo de 2021 de eu não conseguir mais pra frente e desistir daquela leitura. A primeira foi Uma Semana para Se Perder, da Tessa Dare. A Tessa Dare é uma autora de romances, assim, de época, que andava sendo muito divertida, assim, no Twitter com os brasileiros, porque ela vende muito livro do Brasil, e ela decidiu aprender português, e ela tava acompanhando o Big Brother, ela parece uma pessoa super simpática. Então eu tava me divertindo bastante com os tweets dela em 2021 e resolvi ler um dos livros dela. E uma recomendação que eu vi muito como sendo um dos melhores livros da autora é Uma Semana para Se Perder. Mas eu tive muita dificuldade de levar qualquer coisa a sério. Pra mim, a personagem principal parecia meio boba, assim. Ela era geóloga, ficava falando de pedra. Eu, meu Deus, ela tá sempre falando de pedra. Aí o mocinho da trama também tinha toda uma história que ele precisava dormir com uma mulher na cama todas as noites por causa de um trauma que ele teve no passado. E ficou parecendo que era pra eu me sentir comovida com isso, mas eu só tava tipo... Meteu essa. Daí eles foram pro hotel e só tinha uma cama, claro. Daí eu adoro essas coisas que são clichês de comédia romântica. Tipo, isso de ter uma cama só, mas eu não sei, foi um conjunto de várias coisas que eu não tava conseguindo levar a sério, até que eu tinha lido 30% desse livro quando eu abandonei. Não sei se eu vou voltar a ler a autora ou não. Vocês me digam aí se tem algum livro dela que vocês acham que eu vou gostar mais. Acho que talvez eu tenha abandonado, porque em teoria pra ser uma coisa assim meio sexy e apaixonante, eu não tava achando nem sexy nem apaixonante, daí eu fiquei, acho que o livro não está atingindo o seu objetivo e eu perdi um pouco o interesse, então ficou de lado. O segundo livro que eu abandonei doeu mais no meu coração, porque era um livro que eu tava animada pra ler, que é Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin. Essa autora é uma autora de fantasia muito famosa, muito premiada, então eu tava muito feliz de ter minha primeira experiência com ela. Esse livro parece uma coisa interessante, ele fala muito sobre as almas das cidades, e é como se cada personagem representasse uma parte de Nova York, eles têm a missão de salvar Nova York. E tem até no início tem a aparição do personagem que representa São Paulo, que eu achei interessante. Só que a narrativa do livro não rolou pra mim, parecia ter muitas explicações e não ter nenhuma explicação ao mesmo tempo. De repente tinha tentáculos saindo da cidade e uma linguagem assim como se Nova York estivesse parindo ou sendo parida, eu não sei, eu só sei que eu comecei a ficar... A leitura não ia pra frente, eu precisava ler outras coisas, eu comecei a ficar com uma ressaca literária e achei melhor abandonar por hora. Talvez eu tente ler ele de novo no futuro, mas eu confesso que não estou animada pra isso. Agora a gente passa para 2 livros que eu não odiei, mas eles foram decepcionantes porque o pessoal falava muito bem desses livros. O primeiro deles, talvez para a surpresa de muitos, é Gente Ansiosa. Esse livro é sobre um assalto e várias pessoas que ficam de reféns num apartamento enquanto esse assalto tá rolando. E ele fala muito sobre pessoas, sobre cada um ter os seus problemas, as suas questões, sobre esperança, sobre amor. Ele não é um livro ruim, como eu disse, ele é um livro divertido até, teve momentos que eu achei engraçados, eu só tenho muito tédio de qualquer coisa que fique tentando me dar lições de vida, essas coisas meio autoajuda. Vocês vão ver mais pra frente que o livro que eu mais odiei esse ano tem a ver com isso, mas não foi esse. Então teve muito isso do livro ficar falando alguns conselhos bastante óbvios, assim, aquelas coisas que você repete várias vezes, o pessoal posta frase no Instagram com fundo branco e com as frases quebradas como se fosse um poema concreto e aquelas coisas que qualquer pessoa fala, não é muito profundo. Eu fiquei com essa sensação. Isso não significa que não tenha sido profundo em nenhum momento. Teve momentos que eu achei interessantes. Principalmente a história da Zara foi a personagem que eu consegui entender melhor, eu acho. Então é um livro que foi divertido, é um livro que teve bons momentos. Eu não desgosto dele, eu só não achei tudo isso que o pessoal tava falando, porque tem muita gente dando 5 estrelas e favoritando, e pra mim não foi tanto. O próximo livro eu gosto menos, quase nada. Mas ele também entra na categoria de livros que eram muito bem falados e que quando eu peguei pra ler eu fiquei... que foi
Os dois morrem no final do Adam Silveira, essa foi a minha primeira experiência lendo Adam Silveira. Ele fala sobre um mundo em que existe uma central da morte que avisa as pessoas quando elas vão morrer. No caso, você recebe uma ligação e você deve morrer em algum momento nas próximas 24 horas. Mas você não sabe exatamente como que vai acontecer, nem em que horário específico vai acontecer. Então a gente conhece dois adolescentes que descobrem que vão morrer e decidem viver as suas últimas horas da melhor maneira possível. O livro não se compromete a ter toda uma história, porque é isso que o livro são pessoas vivendo as suas últimas horas de vida. Eu gostei da criatividade por trás. Acho que não tinha necessidade de dar muitas explicações e realmente não deu, e é isso. Achei bom nesse sentido. Só que justamente não tem muito pra onde a história ir, porque é isso. Eles são avisados que eles vão morrer e eles vão morrer. A gente só tá assistindo as últimas horas. E aí tem todas aquelas questões de romance que se desenvolve muito rápido, que eu sei que pra pessoas que estão para morrer, talvez tudo seja mais intenso, mas mesmo assim, como leitor, eu fico, de onde isso veio? Livros adolescentes, né? Livros adolescentes fazem muito isso. Falando como se eu não tivesse lido uma comédia romântica adulta que fez exatamente a mesma coisa outro dia. E que no caso eu gostei. Então, desse livro aqui especificamente, foi divertidinho, mas não me emocionou, assim, sei lá, ele aconteceu, ele existe. Agora a gente vai para os livros que eu realmente não gostei. Eu não fiz um ranking de menos gostado para mais gostado, ou ao contrário, vai ser aleatório. Só o último livro que eu vou mencionar, o que eu realmente odeio, se eu fosse... Deus me livre queimar livros, mas esse livro talvez merecesse, assim. Ou talvez não queimado, mas trancado dentro da usina, aquela de Chernobyl, que tem um negócio em volta que não dá pra abrir. Ali é o lugar dele. Mas antes da gente chegar nessa parte, eu vou falar dos outros livros que eu não gostei, mas que ok, eu não gostar. E os primeiros deles são as minhas primeiras leituras de 2021, que foi a série Peças Infernais, da Cassandra Clare. Você que acompanha o canal há mais tempo sabe que eu adoro Instrumentos Mortais da Cassandra Clare, acho super bobinho, mas adoro a ideia de todas as coisas mágicas existindo. E eu acho a Cassandra Clare uma autora que escreve muito bem cenas de ação, com muita coisa acontecendo rápido. Os romances que ela monta muitas vezes são legais também. Às vezes são irritantes, claro, mas eles são bom entretenimento de forma geral. Então quando eu cheguei em Peças Infernais, muitas pessoas diziam que a escrita dela melhorava em Peças Infernais. E eu não consigo concordar de maneira alguma. Primeiro que ela fica usando a palavra tremer ou estremecer umas 4 vezes por página. Em certo ponto eu brinquei com uma amiga que eu ia tomar um shot toda vez que alguém tremesse no livro, mas eu pensei que eu ia ficar bêbada muito rápido. Pra além disso, a personagem principal tem toda a personalidade da personagem principal de Instrumentos Mortais de novo, tirando todas as partes que a Claire de Instrumentos Mortais deu uma evoluída. A Tessa de Peças Infernais volta da estaca zero, de ser uma pessoa insegura, de ficar se comparando com outras mulheres, e fica parecendo que esse é o único tipo de protagonista que a autora consegue fazer. O triângulo amoroso também não é muito interessante, eu acho que já dá pra saber desde o primeiro momento com quem que ela vai ficar. Um dos meninos do Triângulo Amoroso também tem a mesma personalidade do Jace de Instrumentos Mortais. Até existe um momento em Instrumentos Mortais que eu estava lendo outro dia, porque faltavam alguns livros pra eu terminar. Em um certo ponto, um feiticeiro que aparece em ambas as histórias comenta que o namorado dele não se parece tanto com o William. O William é o personagem de Peças Infernais, porque o William se parece, na verdade, mais com o Jace, na personalidade. Eu fiquei, sim... É a própria Cassandra Clare dizendo o que eu estou dizendo, que eles são iguais. Eles são iguais. Mas, basicamente, em Peças Infernais, a gente volta no tempo, ainda no mundo dos Instrumentos Mortais, etc., Caçadores de Sombras. Mas é uma história que acontece muito tempo antes da história de Instrumentos Mortais, lá na época da Inglaterra, do passado. Eu sinto que eu já falei muito mal desses livros aqui anteriormente. Eu não gostei da história, eu não gostei de como tudo parece muito focado no romance. Instrumentos Mortais também tem muito foco em relacionamentos, mas esse de alguma forma ficou pior. Absolutamente todos os personagens tinham relacionamentos e eu não me importava com metade deles. Então fica aí um grande dislike para Peças Infernais. Depois começou o Carna Thriller, que foi lá em fevereiro. Esse ano vai ter de novo. E foi o momento em que eu li vários thrillers. Nenhum deles foi realmente bom. Eu poderia colocar qualquer um deles aqui na lista de livros que não foram muito bons esse ano, mas o que eu escolhi como o pior deles foi A Última Festa, da Lucy Foley. É um livro sobre um grupo de amigos que se odeia e por alguma razão que ninguém entende, já que eles são adultos e têm as suas próprias vidas, e eles se encontram todo ano novo para fazer uma festa num lugar onde não tem ninguém. Eles estão no meio de um mato ali, numas montanhas. E, como eu disse, eles se odeiam, daí eles bebem e ficam sendo passivo-agressivos. Mas o que acontece nessa ocasião é que alguém morre.
E aí a narrativa vai levando a gente a entender quem que são essas pessoas, o que que pode ter acontecido. Ou seja, é super aquele jogo detetive que você tem que descobrir quem foi que cometeu o crime e o que poderia ser divertido, tirando que todos os personagens são insuportáveis de um jeito que não é muito interessante. Eu adoro personagens ruins, cheios de defeitos e até meio vilanescos. Mas nesse caso eles eram todos bastante estereotipados, então era um pouco sem graça. Também não gostei do final, é o tipo de final que eu não posso falar aqui pra não dar spoiler, mas é um final que eu acho muito fácil a solução. Poderia ter muitas coisas mais interessantes a serem feitas, então foi um livro que eu também não entendi o hype, não entendi porque que é um dos mais vendidos do New York Times, esse tipo de coisa, não entendi porque as pessoas compram. E é isso, não achei nada bom. Esse é o vídeo em que depois vocês dão vários dislikes ali embaixo e comentam, nossa, não acredito que você emitiu X opinião. Agora a gente vai pro próximo, que é polêmico. Leopardo Negro, Lobo Vermelho, que é um livro que eu tava bastante animada, porque eu adoro ler fantasia. E chegou essa daqui e eu tava... Ótimo, vou ler esse livro, ele custou caro. E a escrita dele, tem um vídeo inteiro em que eu falo aqui sobre esse livro em detalhes, então eu vou deixar ele aqui linkado na descrição, porque eu vou falar rapidinho aqui. A escrita dele eu achei bastante truncada e difícil. Em vários momentos eu não consegui entender o que estava acontecendo, eu tive que voltar e ler a mesma passagem várias vezes para entender o que exatamente aconteceu. Eu comecei a me perguntar se eu estava sendo burra, até que eu vi outras pessoas tendo o mesmo problema. E para mim ficou como uma questão de que o autor tenta ser muito poético, é um livro que soa muito bonito, só que acaba perdendo bastante da clareza do que está acontecendo. Até teve alguém que comentou naquele vídeo que a cultura africana, que o livro tem como base a mitologia de algumas culturas africanas. A pessoa comentou, porque pode ser um pouco difícil de entender, mas eu, na verdade, não tive dificuldade com o sistema mágico, com as criaturas. Eu entendi o que as coisas eram. Eu não consegui entender o que estava acontecendo. É um problema realmente de escrita. Mas também tem gente que curte, vai ver, tem gente que conseguiu entender melhor o que era o cenário, as ações que estavam rolando, ou quem sabe não se importa tanto com isso. Mas fica aí, foi uma decepção bastante grande desse ano. O próximo livro que eu coloquei talvez seja uma surpresa, porque vocês sabem que eu adoro esse autor, mas eu não gosto de Achados e Perdidos de Stephen King. Não acho que ele tenha sido pior do que outros thrillers que eu li naquele mês, mas como eu falei, eu não quero falar de novo de todos os thrillers que eu li, que eu não gostei realmente de nenhum. Mas no caso aqui, Stephen King é sempre uma surpresa quando eu não gosto. Aconteceu só uma outra vez de eu não gostar, que foi com Outsider. Eu não gosto de Outsider de jeito nenhum. Esse aqui é o segundo volume da trilogia Bill Hodges, que começa com Mr. Mercedes, temos Achados e Perdidos, depois tem O Último Turno, que eu não li ainda, espero ler em 2022. E esse livro aqui tem uma história que envolve outros personagens. Tem de novo o detetive Bill Hodges e seus amigos, Scooby-Doo e sua turma. Mas a história é bastante arrastada aqui. Poderia ter sido interessante, talvez, mas é tudo muito devagar, e tudo tem muitas explicações. E eu adoro o Stephen King sendo devagar, mas aqui não rolou. Eu não consegui me importar tanto assim com a história também. E eu sei que o próximo livro volta a falar da história de Mr. Mercedes. Então esse livro fica parecendo meio aleatório. Então fica aí, infelizmente achei chato. O próximo livro que eu não gostei, eu ainda não falei aqui no canal, porque eu fiquei com medo de falar dele, porque eu tenho certeza que as pessoas vão me odiar por falar mal desse livro, que é Enquanto Eu Não Te Encontro, que é um romance brasileiro que tá bem famosinho aí nas redes sociais, todo mundo lendo, e eu gosto muito de ver o pessoal lendo literatura brasileira, de ver os autores tendo público, é sempre legal. E eu fui ler então, mas eu acho que a história é boa e poderia ter sido um bom livro. Logo que eu comecei a ler, eu fiquei, nossa, eu super assistiria isso numa comédia romântica da Netflix. É super o meu tipo de filme. E eu tava achando divertido, mas ao mesmo tempo eu comecei a ficar com o pé pra trás. E quando eu terminei o livro, eu não gostava dele. Eu não acho ele bem escrito, eu não gosto de ter que falar isso. Mas eu também acho que a editora poderia ter dado um aconselhamento. Em geral, editoras deveriam servir para isso. Talvez eles tenham dado algum aconselhamento, eu não sei como é que foi o processo, mas basicamente a história parece uma coisa que poderia ser muito legal. Tem esse menino que está na faculdade, ele tá com algumas dificuldades com o melhor amigo dele. O melhor amigo tá com um namorado e ele tá se sentindo sozinho, mas uma noite eles vão numa balada que se chama Titanic. E ele conhece um boyzinho maravilhoso, pega o telefone dele, eles ficam super apaixonados. Só que logo em seguida o amigo, esse bate na mão dele, não lembro exatamente como é que acontece, e o celular acaba caindo no chão, estragando, e ele perde o telefone do rapaz maravilhoso que ele encontrou. E você pensa nesse momento, nossa, esse aqui vai ser o ponto do livro em que ele vai ficar tentando procurar por esse rapaz, ou ele vai
desistir e vai acontecer algumas outras coisas. Só que é muito anticlimático o que acontece logo em seguida. E pra mim matou bastante a vibe que eu tava, porque eu tava me divertindo bastante. Eu fiquei, nossa, e agora? Como é que vai acontecer dele voltar a encontrar esse menino? Ou de, quem sabe, resolver que ele descobriu alguma coisa sobre ele mesmo com essa situação toda e ele não precisa mais desse rapaz. Mas então eu tive esse problema com a maneira como a história foi contada. Achei anticlimático. E eu não gosto do jeito como todos os personagens falam como se fosse um psicólogo. Inclusive o boyzinho que ele conhece. Até porque, de novo, meu problema com o livro da Tessa Dare. Porque em teoria a gente deveria gostar do personagem por quem o personagem principal se apaixona. Porque a gente tem que estar ali no envolvimento também. Mas a questão é que ele era terrivelmente chato. Aquela pessoa que você diz uma coisa tipo, nossa, estou chateado hoje, estou com tédio, e a pessoa começa a dizer, você não pode ter tédio porque cada momento na vida é um momento para ser vivido, sabe? Então eu não curti muito esse jeito de falar, porque não era também só um personagem que tinha essa personalidade, todos os personagens falavam desse jeito, como se eles tivessem muito conhecimento, assim, de psicologia. E até os pensamentos do próprio personagem principal, que o livro é narrado em primeira pessoa. O personagem tem muita ciência de quais que são os problemas dele, de que ele é uma pessoa insegura, de que é isso que ele tem que mudar, e ele tem ciência desses problemas do início ao fim do livro, então parece que não tem uma progressão realmente. Ele diz que tem uma progressão, que ele está se sentindo diferente, mas fica aquela sensação de que não foi realmente uma progressão de personagem, não foi um desenvolvimento, porque ele já sabia até qual era o problema, ele já sabia o que ele tinha que fazer para resolver. Não tem um momento de descoberta de nada. Enfim, eu acho que é uma história boa, eu acho que o autor tinha uma boa ideia e poderia ter sido mais bem executada. É por isso que eu fico um pouquinho irritada com esse livro, porque eu senti o potencial da coisa e eu acho que poderia ter sido incrível. Mas eu acho que o autor provavelmente deve ter melhores experiências escrevendo no futuro. Foi só o primeiro livro dele e a gente tem sempre espaço para aprender mais e escrever melhor. Eu com certeza cometo vários dos mesmos erros quando eu tô escrevendo. Até Stephen King escreve livro chato, não é mesmo? E o último livro que eu quero falar, antes da gente chegar no livro mais detestável do ano, é Susan Não Quer Saber do Amor, que também é uma comédia romântica. Notem que eu tenho um problema com comédia romântica. Eu diria até que eu não gosto, só que ao longo desse ano eu li uma que eu amei, que foi Você Me Ganhou no Lar, que eu achei maravilhoso, e logo depois disso eu fiquei com vontade de ler comédias românticas. Por isso que eu fui ler Enquanto Eu Não Te Encontro, e fui ler Susan Não Quer Saber do Amor, mas eu não consegui gostar de mais nenhuma comédia romântica, nunca mais. Até que agora, em 2022, gostei de uma, mas isso a gente fala em outro momento. Em Susan Eu Não Quero Saber do Amor, a gente conhece Susan, que é uma mulher metódica, ela é bastante chata, ela é bastante sozinha, assim, mas ela não parece se sentir sozinha, ela só não gosta muito de gente. E ela descobre que ela tá grávida e contra todas as expectativas, ela decide ter o filho. Até ela se surpreende com isso. E também, de novo, é uma comédia romântica que eu assistiria na Netflix. Eu não tenho uma crítica específica a esse livro, tirando que ele era um pouquinho chato, rola um romancezinho entre ela e outro personagem, mas não rolou muito pra mim. E é isso, eu não tenho uma grande opinião a respeito desse livro, sinto muito. Mas o audiobook desse livro em inglês é muito bonitinho, porque é tudo narrado com sotaque em inglês, porque os personagens estão na Inglaterra. E o último livro, Chernobyl, eu não quero ficar falando muito dele, porque eu já falei de todos os detalhes de por que eu não gosto desse livro. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, se você quer saber, você vai lá, porque eu nem quero falar de tudo de novo. Foi A Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro super premiado ali no Goodreads. Todo mundo ama esse livro, ele foi o favorito do ano da TAG, mas eu acho ele extremamente irresponsável. Esse livro não é culpa, claro, das editoras, eu acho, embora elas não pareçam ter notado que ele é um livro problemático, nenhuma delas em nenhum país. E eu me senti muito mal com a maneira como a ideia de suicídio e depressão é abordada, porque nada se resolve da maneira como deveria. É um livro que uma moça decide que ela quer morrer, e daí ela tenta se matar, e ela vai parar na biblioteca, e tem vários livros em que ela pode experimentar vidas diferentes pra ver se ela poderia ter feito escolhas diferentes na vida dela. E até aí tudo bem. Mas a maneira como tudo acaba e como se lida com tudo é tão ruim, fica parecendo que se você tentar um suicídio, tudo se resolve magicamente, porque a personagem não realmente precisa resolver nada. Então foi um livro que fez eu me sentir muito insegura com o que estamos ensinando em livros, porque eu sou sempre a favor de ter coisas problemáticas em livro, a favor de ter personagens problemáticos, e você nem sempre precisa explicar que o personagem é problemático se é um livro para adultos. Mas no caso, esse é um livro de um autor famoso por ter livros assim de autoajuda.
e o livro soa muito como uma autoajuda. Então ver essas coisas num livro de autoajuda para adultos me fez... eu vejo que as pessoas estão usando ele pra ter conselhos e eu fico... Então é isso, gente. Esse foi Chernobyl. Eu não quero mais falar sobre esse livro nunca mais. Eu vou fazer ele desaparecer. A edição que eu tenho dele ainda está aqui na minha casa e eu não sei o que fazer com ela, porque eu não quero nem doar esse livro. Me sentiria mal de largar esse livro na mão de outra pessoa. E é isso por hoje, gente. Em breve eu volto aqui pra falar de algumas leituras que eu vou fazer em 2022, que vocês devem ter percebido que deu um pouco errado em 2021, mas é porque eu fico mudando de ideia sobre as coisas que eu quero ler, e aparecem outros livros e eu resolvo botar eles pra frente. Mas vamos ver se rola alguma coisa mais certinha em 2022. Por enquanto, as minhas leituras estão sendo ótimas. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de mandar o meu vídeo para os seus amigos. E até mais!